Olá amigos, professor Adildo Oliveira do Padrão Concurso, e estou aqui para convidar todos para fazerem parte do Padrão Concurso, que agora tornou-se online. Então, nesse primeiro momento, a gente vai realizar uma série de gravações com videoaulas gratuitas para que vocês possam começar a conhecer o nosso trabalho no Padrão Online. A aula de hoje, que eu preparei especialmente para essa primeira ocasião, foi uma aula de Direito Constitucional, uma aula de Direitos Fundamentais. E eu escolhi um tema bem importante, bem interessante, para você que está se preparando para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal e também para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Então a gente vai começar um programa, um projeto para carreiras da segurança pública. Então vamos lá, vamos começar com liberdade profissional, pessoal. Nosso primeiro tema desta aula. Vamos lá. Primeiramente, eu queria destacar para vocês o seguinte: a liberdade é a regra na Constituição Federal, ok? O modelo constitucional de 88 é um modelo de liberdade com responsabilidade. Então você vai ver no artigo 5º da Constituição, caput, o chamado Direito Geral de Liberdade. Onde, professor Adildo? No artigo 5º, caput, da Constituição de 88. Caput quer dizer cabeça para quem não está acostumado ainda com o linguajar. Olha só, pessoal, lá no artigo 5º da Constituição Federal, seu caput, nós temos o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Como é que você lembra disso? Olha só a dica do professor. VLISP. VLISP, isso. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós estamos falando, nesse momento, amigos, do direito de liberdade, do direito geral à liberdade. E atentem que na Constituição de 88 existem várias liberdades em espécie. A liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, artística, intelectual, de ir e vir, de locomoção, no caso, tá? A liberdade de reunião, ok? São várias liberdades de crença, convicção política, filosófica, não é? A liberdade também de religião. Então são muitas liberdades em espécie. No nosso tema de hoje, eu escolhi a liberdade de profissão ou profissional. Olha só, presta atenção. Essa liberdade de profissão está no rol dos chamados direitos de primeira dimensão, na teoria geral dos direitos fundamentais. Dimensão ou também, como é chamado por alguns, geração. Ok? A doutrina mais moderna prefere chamar dimensão, tendo em vista a complementariedade dos direitos fundamentais. Percebam, esses direitos fundamentais são relativos. Em outras palavras, eles não são absolutos. Fixem bem isso, pessoal. Não existe direito absoluto na Constituição de 88. Não existe direito absoluto. Por isso, eles são relativos. Olha só, gente, por que isso é importante? A liberdade de profissão, como direito fundamental de primeira dimensão, relativo, ok? Via de regra, ela não pode sofrer restrição, ok? Isso é importante. A regra no Brasil é a liberdade, principalmente tendo em conta outros dispositivos da própria Constituição, como a livre iniciativa. Livre iniciativa que é, ao mesmo tempo, um fundamento
da República Brasileira, está lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, e ao mesmo tempo é um fundamento da ordem econômica, lá no artigo 170 da Constituição. Poxa, professor, mas o que isso tem a ver com uma coisa? Tudo, gente, porque a regra é a liberdade. O que é que isso quer dizer? Meu amigo, se a lei não impuser nenhuma restrição, você poderá exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, porque a regra é a liberdade profissional, essa liberdade em espécie. Então, notem, meus amigos, que é um direito muito importante na Constituição, uma liberdade muito importante, que está consagrada lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Olha só, a liberdade de profissão. Lá nós temos, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. Ou seja, a regra é a liberdade. A regra é a liberdade de profissão. Há uma presunção de liberdade se não houver nenhuma lei regrando. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: primeiro, se a lei não exigir nada, nenhum requisito específico para o exercício profissional, você pode exercer a profissão tranquilamente. 2, a lei não pode proibir. Vamos supor, por exemplo, que o professor João Paulo, nosso mantenedor do curso aqui, resolva montar um estabelecimento, uma casa de amor, cujo nome seria Blackgate. Olha só, pessoal, presta atenção nisso daí. Quem é cearense vai entender a mensagem. Vejam que nessa casa de amor, damas, elas, digamos assim, vendem carinho, afeto e um ombro amigo para rapazes muito carentes. Notem que essa casa de amor e de amizade, na verdade, não é um prostíbulo. E isso é vedado pelo ordenamento jurídico. O quê? A dama ou o rapaz ir lá e vender o seu carinho, o seu afeto e sua atenção, de modo algum. Isso não é proibido, pessoal. E nem há nenhuma regulamentação específica para isso. A lei do mercado vale nesse caso, né? Quem for mais cheiroso, mais bonito, mais interessante, atraente, mais amigo, ganha o cliente. A lei não proíbe isso. A lei, ela proíbe, sim, né, o estabelecimento da cafetinagem. Aí não pode, que é o caso do nosso amigo João Paulo, tá certo? Então esse tipo de estabelecimento não pode funcionar porque a lei veda. Terceiro caso, olha só, o meu caso, advogado, eu sou advogado. Para que eu possa advogar, eu preciso ter inscrição na OAB. A lei, ela traz requisitos para que eu possa exercer a profissão de advogado. Primeiro, ser bacharel em Direito e também, segundo, ter, né, a inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam bem as três situações como são bem distintas. Na primeira situação, não há nenhum regramento. Então, você é livre, presume-se liberdade, você pode fazer o que você quiser. Na segunda situação, a lei proíbe a profissão, então não pode, obviamente. E na terceira, a lei, ela não proíbe, mas exige determinadas qualificações específicas. E exatamente por isso, porque a lei pode trazer restrições que, de acordo com a classificação do professor José Afonso da Silva, quanto à eficácia das normas constitucionais, essa norma esculpida no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, pode ser chamada de norma de eficácia contida. Já vi cair em prova isso daí, então fica atento. Professor, mas o que é uma norma de eficácia contida? Num vídeo futuro eu explico com mais calma. Vou preparar um vídeo especialmente para vocês sobre isso daqui, que cai muito em prova e ainda gera muita dúvida em muita gente. Então, guarda aí para um próximo vídeo. Por hora, eu quero só que você pegue bem isso. A liberdade de profissão do artigo 5º, 13, é uma norma de eficácia contida, de acordo com a classificação do professor José Afonso da Silva. Guarda isso, porque cai em prova. Não vi nenhuma nem duas vezes, e algumas vezes já. Essa norma, pessoal, ela está sob reserva legal. Professor, o que é reserva legal? Gente, olha só,
vamos supor, este banco está reservado ao professor João Paulo, ou seja, só ele pode sentar, tá certo? Então, quando eu falo reserva legal, é porque só a lei em sentido formal, poderá tratar sobre o tema. E mais, não é qualquer lei, é uma lei federal, ou seja, uma lei da União. Mas por quê, professor Adeildo? Porque a Constituição, em seu artigo 22, inciso 16, diz que tratar sobre o tema é matéria de competência privativa. Que competência? Competência legislativa privativa da União Federal. Ou seja, regrar profissões é competência constitucional da União. Por isso, qualquer lei que venha a regrar o exercício profissional deverá ser uma lei federal, uma lei da União. Por quê, professor? Porque se for existir algum tipo de restrição profissional, essa restrição tem que ser por lei. Por quê? Porque conforme o artigo 5º, inciso 2, princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então aqui vocês têm o básico da liberdade de profissão, tá? O beabá, que na verdade não é bem o beabá, já está um pouquinho mais aprofundado. Para fechar esse primeiro vídeo, eu quero destacar o tema da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para você que vai fazer PRF e PF, concursos de nível superior. É importante estar ligado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o tema já foi tratado no caso da inscrição dos músicos na Ordem dos Músicos Brasileiros. Segundo o Supremo Tribunal Federal, olha só, pessoal, a Ordem dos Músicos Brasileiros não poderia exigir dos músicos a inscrição. Por quê, professor? Gente, música, existe algum perigo aqui? Só se for para o seu ouvido, não é? Aquele pancadão lá, aquele seu vizinho chato que enche o saco no domingo, que bota o som no volume máximo, aí tem muito dano social, né? Mas presta atenção, fora isso, de acordo com o Supremo, a profissão de músico não exige nenhuma grande qualificação técnico-científica. Não há nenhum perigo social maior. E eu não estou falando de questões morais da música, reflexos sociais morais, não. Estou falando juridicamente. Não há nenhum requisito maior, uma exigência. Aqui, meu amigo, é o âmbito da liberdade artística do camarada. Ele vai tocar o que ele quiser, à vontade. Obviamente, desde que não fira a lei. Sempre bom ter em mente isso. Não pode ir contra a lei, contra a Constituição. E para ele ser um violeiro, um artista, um músico, ele não precisa se inscrever num conselho profissional. Venhamos e convenhamos. Então é importante observar. Por isso, o Supremo diz que não é necessária a inscrição na Ordem dos Músicos Brasileiros para os músicos. Ou seja, essa restrição à atividade musical, à liberdade artística e profissional, não é, então, portanto, válida. Não pode. Outro caso interessante e muito famoso, já abordado em provas, é o caso dos jornalistas. Houve uma época, no ano de 2009, onde houve um debate sobre a necessidade ou não do diploma para o exercício da atividade jornalística. O Supremo também disse que não era necessário o diploma. Por quê, professor? Pela mesma razão. Não há nenhum perigo social maior, pelo menos em teoria, não é? A gente sabe que o jornalismo influencia muito as pessoas, mas em termos jurídicos não há nenhum perigo maior. E mais, historicamente no Brasil, pessoal, a imprensa teve um papel muito importante na formação política e cultural do Brasil. E exigir a inscrição, um diploma para o exercício da atividade jornalística poderia, inclusive, prejudicar outra liberdade constitucional. A liberdade de manifestação do pensamento, por exemplo, o acesso à informação. Por isso, o Supremo disse que não é necessário diploma para o exercício da profissão de jornalista. Então, o mercado vai regrar qual o melhor, não é? Qual o mais qualificado, mas não vai ser preciso diploma. Então, não há uma restrição nessa atividade, nesse sentido, pelo menos, tá? E, por fim, o caso dos advogados, o famoso exame de ordem, o terror de muita gente por aí, o exame da OAB. Segundo o Supremo, esta restrição profissional é válida.
Por que, professor? Que no caso da OAB é diferente. Porque a OAB, ela tem um munus constitucional. Ela é uma função essencial à justiça. É um serviço público essencial e não meramente um conselho profissional. E vejam que a pessoa perder uma causa muito séria, muito importante, pode causar grandes danos, né, ao indivíduo. Portanto, por conta disso, segundo o Supremo Tribunal Federal, a restrição à advocacia, ou seja, a exigência da aprovação no exame de ordem é constitucional e pode restringir essa liberdade profissional. Ficamos por aqui. Teremos novos vídeos com mais conteúdo de primeira qualidade e diferente do que você vem vendo por aí. Um abraço e Vence Padrão, lugar de conquistas.